Olá meus caros, aqui é o Corvo. Considerando os filmes da linha temporal original, ou seja, do primeiro ao sexto filme da franquia, podemos dizer que o conceito de A Nightmare on Elm Street foi retratado de duas maneiras. Inicialmente, se tratava de um filme de horror e com a intenção exclusiva de ser um slasher sobrenatural. Esta característica pode ser vista no primeiro filme, o qual considero o melhor da franquia, e no segundo, cuja qualidade é significativamente inferior. O terceiro, entretanto, alterou esta fórmula. Com Dream Warriors, Wes Craven mudou as características do filme que ele havia dirigido 3 anos antes, principalmente por influência do estúdio e também do diretor, Chuck Russell, que acreditava que Freddy Krueger deveria ser um personagem mais acessível e estar conectado com o que era popular no mundo artístico da época. Criar um novo conceito era a única coisa que de fato estimulava Wes Craven a trabalhar novamente com a obra, mas é assertivo dizer que o resultado final ficou bastante diferente das suas pretensões originais. A visão de Craven era bem mais tenebrosa do que efetivamente assistimos em Dream Warriors. Embora não tivesse a menor intenção de dirigir o filme, e mesmo sabotado em suas pretensões, Wes não perdeu o ânimo com a possibilidade de expandir o conceito do seu principal antagonista. Ele topou reescrever o roteiro, mesmo sem a total independência que teve durante a produção do primeiro filme. Como disse há pouco, houve muitas interferências externas, o que resultou em vários outros profissionais adicionando ideias ao texto. Um deles, por sinal, foi Frank Darabont, que mais tarde seria reconhecido pelo trabalho em filmes como The Shawshank Redemption e The Green Mile, certamente os melhores com a participação dele. E bem, se o filme original era um slasher e voltado unicamente para o horror, Dream Warriors passou longe disso. A Nightmare on Elm Street continua sendo um slasher, mas Dream Warriors é muito mais um filme de dark fantasy do que realmente de horror. Há diversos cenários macabros e cenas mórbidas memoráveis, mas o modo de retratar é infinitamente mais descontraído e mais focado na parte estética, no mundo onírico de Freddy Krueger. Isso faz dele um filme de fantasia com forte presença de humor negro. Foi em Dream Warriors que nasceu o Freddy Krueger piadista, versão que seria mantida até o sexto filme. Mas afinal, mesmo sendo tão diferente daquilo que trouxe fama ao antagonista, Dream Warriors é um bom filme, uma boa encarnação do personagem? Sim, com certeza. Pessoalmente, eu prefiro o Freddy Krueger mais macabro e fantasmagórico do filme original, mas Dream Warriors, em termos de entretenimento, me satisfez imensamente na primeira vez que assisti. Em termos de death scenes, ele entrega aquilo que esperamos de um filme de Krueger, e além disso, abre espaço para ótimas gargalhadas. Do ponto de vista estético, Dream Warriors é o que mais se sobressai na franquia. É um filme notoriamente bonito, gostoso de observar, embora seja mórbido. E um dos motivos que explicam o fato de ter marcado época reside justamente no orçamento, que foi muito maior do que o original. Embora comercialmente satisfatório, o segundo filme não agradou tanto. Sendo assim, com o terceiro, a New Line abriu o cofre. Ela esperava dar uma resposta à altura da exigência dos críticos, e os produtores receberam uma quantia generosa para fazer o filme então. Se o original gastou algo próximo de 2 milhões de dólares, Dream Warriors gastou quase 5 milhões, e é por isso que nós temos tantos cenários diferentes no filme, uma verdadeira construção do mundo onírico de Freddy Krueger. Fatalmente, isto fez com que a obra se tornasse muito mais fantástica, também elevando o nível de poder do antagonista. Se Freddy Krueger já era muito poderoso nos 2 filmes anteriores, neste ele se torna um deus profano, onipotente o suficiente para ser capaz de moldar seu próprio mundo a bel prazer. Sou da opinião de que o primeiro e o terceiro filme são indiscutivelmente os melhores da franquia. O melhor de 2 mundos, de 2 versões diferentes de um mesmo vilão. Há quem goste e considere o sétimo filme, chamado A New Nightmare, que novamente contou com a direção de Wes Craven, por sinal, outro ponto forte da série. Mas a ideia que Craven colocou em prática
em New Nightmare foi um tanto mais pé no chão. Foi uma onde Krueger, meramente um personagem do roteiro do filme original, se torna realmente real. Ele começa a se materializar no mundo real e a assombrar o elenco que havia trabalhado no mesmo. É curioso porque os atores, o elenco, realmente interpretam a si mesmos no filme. Mas o que os fãs casuais não sabem é que esta ideia foi originalmente desenvolvida para ser usada aqui, neste terceiro filme, em 1987. E só não foi usada na época porque foi rejeitada pelo estúdio, o que forçou Craven a reescrevê-la com a ajuda de outros roteiristas. Mas honestamente creio que o impacto causado por A New Nightmare e também sua relevância conceitual não passa nem perto daquilo que provocou o primeiro e o terceiro filme. Eles são os mais marcantes. O filme original é a melhor versão do horror de Fred Krueger, enquanto o terceiro é a melhor versão humorística e fantasiosa do mesmo. Caso assista a ambos, o espectador já saberá tudo o que há para saber de relevante sobre o conceito de Freddy, retratado tecnicamente da melhor maneira que os detentores da franquia conseguiram fazer. Os demais filmes são extremamente pálidos e anêmicos se comparados a estes dois, e tenho dito, o único motivo para assistir os demais tem nome, chama-se Robert Englund. Seu carisma e total conforto com o personagem é a única justificativa para dar aos restantes alguma chance. Outro ponto de destaque, e que eu não poderia deixar passar batido, é o fato de Dream Warriors ter conseguido reunir grandes talentos em um mesmo filme de horror. Sabemos que muitos artistas e profissionais renomados da área começam de baixo, e o gênero horror comumente costuma ser o pontapé inicial em sua trajetória. Dito isso, raramente um filme de horror revela mais do que um grande talento por vez. Alguém que sabemos que mais tarde terá voos maiores. No filme original, por exemplo, nós tivemos Johnny Depp, e em Dream Warriors acompanhamos nada mais nada menos do que Patricia Arquette, que fazia aqui sua estreia em um longa. Sabemos que a família Arquette sempre teve muita influência na indústria cinematográfica, mas Patty, desde cedo, demonstrava ter aptidão para a coisa. Em Dream Warriors, entretanto, temos uma versão bem embrionária do que ela se tornaria. Esta não é a Patricia Arquette vencedora do Oscar e Globos de Ouro, longe disso. No máximo, uma pirralhinha que sabia gritar bem. Mas o papel de Kristen Parker é bem interpretado por ela. Está dentro daquilo que é exigido em um filme como este. E foi Patricia, sem sombra de dúvidas, a atriz mais exigida também fisicamente aqui, especialmente nas cenas que envolvem Fred Krueger na forma de serpente tentando devorá-la. Foram horas e horas de filmagem, madrugada adentro. E ainda teve as piruetas, né? Ela estava em boa forma, e na flor da idade, obviamente. Algo curioso sobre as audições para o papel de Kristen é o fato de Lisa Wilcox, a Alice, no quarto e quinto filme, e Leslie Diane, a Tracy do sexto, também terem sido testadas junto com Arquette. Ambas são atrizes infinitamente inferiores a Patricia, e naturalmente, tanto por questão de qualidade também de influência de bastidor, elas jamais conseguiriam ganhar dela. Mas é interessante perceber como elas seriam lembradas posteriormente após Patricia recusar convites para retornar à franquia, o que também já era esperado por ela ter costas quentes, muitos contatos. Ela não ficaria fazendo filmes de horror por muito tempo. Mas o fato de Lisa e Leslie terem sido lembradas mais tarde é sinal de que, durante a seleção do elenco, elas deixaram certamente uma ótima impressão. Ainda sobre o elenco e rostos que ficaram famosos, Lawrence Fishburne também está em Dream Warriors, interpretando um papel menor. Ele faz o enfermeiro Max. Para alguém que já havia participado de um grande clássico hollywoodiano, como Apocalipse Now, chega a ser até curioso ver Fishburne em um papel tão pequeno 8 anos mais tarde. Isso dá a dimensão do quanto era complicado conseguir emprego sem um bom agente, e para atores negros a coisa devia ser ainda mais complicada. A série Matrix foi aquela que tornou o ator realmente reconhecido mundialmente, mas irão notar como em Dream Warriors, e ainda jovem, Fishburne já era digno de atenção.
No que diz respeito aos demais, acho válido mencionar aqueles que reprisam papéis. Heather Langenkamp, Robert Englund e John Saxon são aqueles que retornam para Dream Warriors. Em termos de carreira, nenhum deles efetivamente chegou à primeira prateleira de Hollywood, mas o fato de reprisarem seus papéis dá muita consistência ao filme, faz com que ele seja sentido de maneira familiar. Sem a presença deles, este filme não teria tido a mesma força. Não tenho a menor dúvida disso. Como considerações finais, reforço o aspecto de época que é bastante forte em Dream Warriors. Este talvez seja o filme mais pop de todos os slashers, cinematograficamente e musicalmente falando. Ele retrata muitíssimo bem o que estava popular na Los Angeles do final dos anos 80, a cena hair metal e a MTV. Não é à toa que a banda de hard rock Dokken foi convidada para escrever 2 temas musicais para o filme, que por sinal resultaram em hits de sucesso para eles. Tratam-se das músicas Into the Fire, que toca nas cenas iniciais do filme quando Kristen aumenta o rádio para não dormir, e Dream Warriors, música título, tema central do filme. O videoclipe feito para a última ficou muito popular e foi exibido horrores pela MTV. O Dokken acabou sendo beneficiado em termos de produção, pois o clipe foi feito utilizando o próprio set de filmagens. Ele contém cenas do filme e outras originais, feitas para que Patricia Arquette e Robert Englund pudessem ter pequenas interações com a banda. Outro elemento marcante é a presença de Role Playing Game, RPG, devidamente registrado no personagem Will Stanton. O Dungeons & Dragons, D&D, criado por Gary Gygax e Dave Arneson no início dos anos 70, teve um crescimento de popularidade nos anos 80. E como A Nightmare on Elm Street estava começando a flertar com uma possível inserção no universo fantástico, nada mais natural que o RPG servisse de referência para o filme. Se pararem para refletir, notarão que aquilo que os adolescentes do filme, os Guerreiros dos Sonhos, estão fazendo é literalmente interpretar papéis, assumir personagens com poderes especiais, características diferentes das que eles possuem na vida real, quando eles estão no mundo dos sonhos, em combate, em conflito com Freddy. Isso é claramente um conceito RPGístico, onde Dungeons & Dragons, obviamente, é a mãe, o pai, a tia, o primo de 3º grau e o que mais vocês quiserem. Não surpreende em nada o fato do legado de Dream Warriors ter se tornado tão grande. Ele deu origem a livros, quadrinhos, videogames e uma infinidade de produtos comerciais. Frases infames de Kruger como "Sorry kid, I don't believe in fairy tales" ou "Welcome to Primetime Bitch" são memoráveis, e vez ou outra, alguma alusão é feita ao filme através do uso delas por outras mídias. Isso é tudo por hora. Deixo aqui um forte abraço a todos e minhas saudações corvides. Até o próximo vídeo.